E aí, galera, belezinha? Bom, há diversos dias já a mídia vem noticiando sobre uma série de intoxicações que ocorreram em pessoas que consumiram uma determinada cerveja produzida em Minas Gerais. E dessas pessoas, uma, no mínimo, já veio a óbito. Inicialmente eles não sabiam o que era, né, noticiaram como uma doença misteriosa, e aí as investigações acabaram levando à conclusão de que era a contaminação da cerveja por uma substância química. E aí uma amiga pediu, olha, não entendi o que eles falaram no jornal. Poderia gravar um vídeo explicando um pouco melhor isso, ou de uma forma mais fácil para que a gente possa entender? Então, aqui vamos nós. A substância em questão é o dietilenoglicol. Acho que o primeiro passo é entender o que é essa substância e depois o porquê ela é tóxica. O dietilenoglicol ele é um solvente muito utilizado na indústria da família dos glicóis. Então, o que seriam os glicóis? Glicóis são substâncias, são álcoois que possuem duas hidroxilas, sendo uma em cada carbono de ponta. O dietilenoglicol são essas duas hidroxilas, dois carbonos em cada lado, separados por um átomo de oxigênio. Então ele é um éter e com as pontas com grupos álcool. Por que ele é um solvente importante? Porque a presença dessas hidroxilas faz com que a ação dele, a interação de ligações de hidrogênio, proporcione a ele propriedades que favorecem muito a utilização na indústria. Um outro, vamos dizer assim, primo irmão dele é o etilenoglicol. O etilenoglicol ele é mais conhecido do que o dietilenoglicol, que é uma molécula construída por dois átomos de carbono, com as suas ligações com os hidrogênios, e em cada um desses átomos de carbono possui uma hidroxila. O etilenoglicol ele é utilizado, por exemplo, na fabricação de politereftalato de etila, que é o PET da garrafa de refrigerante, da garrafa de água mineral e assim por diante. Ele é utilizado em países ou regiões frias como aditivo de radiador para que não ocorra o congelamento da água no radiador e, consequentemente, um dano, né, ao motor do veículo. Então eles utilizam ele como anticongelante. Inicialmente, quando eu vi o etilenoglicol na cerveja, até levianamente pensei, poxa, que ótima forma de tomar uma cerveja estupidamente gelada, porque aí você pode refrigerar ela a vários graus abaixo de zero e ela não congelaria. Mas depois veio a noção assim, bom, se a cervejaria colocou essa substância propositalmente na cerveja, eles são criminosos. Eu acredito que não tenha ocorrido isso. Porque os glicóis, o etilenoglicol, o dietilenoglicol, o trietilenoglicol, eles têm a capacidade de sofrer oxidações dentro do organismo e formar substâncias como, por exemplo, o ácido oxálico. O etilenoglicol, dois carboninhos, duas hidroxilas, ele oxida e forma ácido oxálico. Esse sim é um composto tóxico. Por quê? Porque o ácido oxálico, em grande quantidade, ele começa a reagir com cálcio presente na alimentação e forma o oxalato de cálcio, que, por sua vez, vem dar origem, então, a cálculos renais. E, quando a concentração é muito alta, muitos cálculos renais, ele acaba dando origem, então, a uma insuficiência renal. E o ácido oxálico, ele também é produzido a partir do dietilenoglicol. Claro que precisa de outras reações, né? Uma cadeia de reações com enzimas, álcool-oxidase, se não me falha a memória, que faz com que ocorra então essa oxidação e a formação desses compostos, né, que são tóxicos. Por isso, a Anvisa já considera o etilenoglicol, o dietilenoglicol e os outros compostos dessa família como solventes tóxicos, não exclusivamente por ele, mas pelos compostos originados a partir da oxidação dele. Então acredito que a cervejaria não tenha colocado de forma irresponsável isso. Fui pesquisar onde é que se utiliza o dietilenoglicol na produção de cervejas e descobri que ela vai no tanque de fermentação para controlar a temperatura. Então poderia ter ocorrido um vazamento dessa substância para dentro da bebida e automaticamente foi envasado e distribuído. E algumas pessoas que têm uma tendência maior ou a formação de cálculos renais acabaram sendo intoxicadas e no mínimo uma veio a falecer.
E agora à tarde li uma notícia do G1 dizendo que das investigações do Ministério da Agricultura, eles já encontraram dietilenoglicol na água que é fornecida para fazer a cerveja. Então, o que vai, né, de onde vem, então vamos aguardar os próximos capítulos. E é interessante, assim, por exemplo, que alguns alimentos que nós ingerimos, eles contêm substâncias dessa família. E mesmo o ácido oxálico em si. Por exemplo, o morango possui ácido oxálico, se não me falha a memória também, o espinafre contém quantidades de ácido oxálico, só que são quantidades baixas, então o organismo ele vai lá e dá um jeito, né? Vai tranquilão. Quando a concentração é alta, que realmente é onde causam os piores, né, os piores danos. E uma vez eu li, não lembro, não tenho a fonte agora, não sei se isso é verdade, mas que quando o desenho do Popeye era auge, né, nos Estados Unidos principalmente, o consumo de espinafre associado ao leite deu um surto de cálculos renais nas pessoas. Então, assim, crianças, adolescentes com cálculos renais, por quê? Porque viam no desenho o Popeye adquirir força, né, e ficar fortão e tal. Quem não quer, né, ficar forte. E aí eles ingeriam então o leite, faziam batidas, não sei como, mas o leite e o espinafre. E aí o ácido oxálico reagia com o cálcio presente no leite, formava o oxalato de cálcio, que por sua vez é o que causa os cristais, né, e a gente chama depois as pedras de cálculos renais. Tá? Espero que tenha sido útil. Se ficou alguma coisa de fora ou alguma inverdade que eu tenha falado, peço desculpas. Anota aí nos comentários que eu vou aprender um pouco mais. Beleza? Beijão!